Bem-vindos, curiosos! Hoje você vai conhecer a maior festa religiosa brasileira. A história de como tudo começou, falar das procissões, comidas típicas e o que significa para os paraenses. O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa católica, herdada dos colonizadores portugueses, marcada por procissões, chamadas de romarias, em devoção a Maria de Nazaré, que ocorre na cidade brasileira de Belém, estado do Pará, celebrado anualmente desde 1793, no segundo domingo de outubro, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas. Obtendo também outras representações significativas na região norte, como em Manaus, Macapá e Rio Branco, e em diversas outras partes do Brasil, devido à migração de paraenses, que criaram procissões para sentirem-se próximos a Belém por meio do ato de fé. Uma devoção religiosa, legado de Portugal, onde é celebrado no dia 8 de setembro na Vila de Nazaré. No Brasil, inicialmente era uma romaria vespertina e até mesmo noturna, daí o uso de velas. No ano de 1854, para evitar a repetição da chuva torrencial como a que havia ocorrido no ano anterior, a procissão passou a ser realizada pela manhã, pois em Belém, a parte da tarde é quase certo que chove, tem até o ditado do paraense que diz: antes ou depois da chuva, para encontros à tarde. O Círio foi instituído em 1793 em Belém do Pará, até 1882 a procissão iniciava do Palácio do Governo. Mas neste mesmo ano, o bispo de Antônio de Macedo Costa, em acordo com o presidente da província, Justino Ferreira Carneiro, instituiu que a partida seria transferida para a Catedral da Sé de Belém. É a maior manifestação católica do Brasil. E um dos maiores eventos do mundo, reunindo mais de 2 milhões de pessoas em uma só manhã. Sendo, em 2004, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN, e em dezembro de 2013, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Como começou? No século XVII, ocorreu a introdução da devoção à Senhora de Nazaré no Pará, através dos padres da Companhia de Jesus, jesuítas. Embora o culto tenha se iniciado na cidade de Vigia de Nazaré, a tradição mais conhecida relata que em 1700, Plácido, um caboclo descendente de portugueses e de índios, andava pelas imediações do então Igarapé-Murutucu, na cidade de Belém, área atualmente corresponde aos fundos da Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, quando encontrou uma pequena estátua deteriorada de Nossa Senhora de Nazaré, réplica da estátua de Portugal, entalhada em madeira, com aproximadamente 28 centímetros de altura, entre pedras cheias de lodo. Plácido levou a imagem para sua residência, onde a limpou e improvisou um altar de culto. De acordo com a história da tradição local, a imagem retornou inexplicavelmente ao lugar do achado por diversas ocasiões, até que, interpretando o fato como um sinal divino, o caboclo decidiu erguer sozinho uma pequena ermida no local, em 1720. A divulgação do milagre da imagem atraiu a atenção dos habitantes da região, que passaram a visitar a capela para homenageá-la. A história espalhou-se e acabou por chamar também a atenção do então governador da capitania do Grão-Pará, Francisco Maurício de Souza Coutinho, que determinou a transferência da imagem para a capela do palácio da cidade. Porém, mesmo mantida sob a guarda do palácio, a imagem novamente desapareceu, reaparecendo na capela construída por Plácido. Daí a devoção adquiriu caráter oficial, erguendo-se atualmente no lugar da primitiva ermida imponente Basílica de Nazaré. Em 1773 o arcebispo e bispo de Belém do Pará, João Evangelista Pereira da Silva, colocou a cidade de Belém sob a proteção de Nossa Senhora de Nazaré. No início do ano seguinte, a imagem foi enviada a Portugal, onde foi submetida a uma completa restauração, que durou meses. O seu retorno ocorreu somente em outubro desse mesmo ano, chegando pelo porto da cidade, onde o arcebispo e os fiéis a esperavam, tendo a imagem sido transportada do porto da cidade até o santuário em uma romaria, acompanhada pelo governador, pelo bispo e pelas demais autoridades civis e eclesiásticas, sendo considerado este episódio o primeiro Círio. Desde então o Círio de Nazaré é realizado anualmente, no segundo domingo do mês de outubro. Mas, além do Círio, tem outras procissões. A primeira trasladação que se tem notícia é de 1859, quando do retorno da imagem ao Palácio do Governo. Às noites de sábado, anteriores aos domingos do Círio, é feito o traslado da imagem, da Basílica, até a Catedral da Sé.
Hoje é um evento tradicionalíssimo, e muito esperado, especialmente por pessoas mais idosas que querem acompanhar a imagem, mas não querem correr o risco de desmaiar com o calor escaldante amazônico. Em 1986, é realizada a primeira romaria fluvial. Inicialmente, a imagem peregrina deslocava-se de carro fechado até Iquaraci. Nesta romaria, a imagem da santa é levada de barco, pela Baía do Guajará, que cerca a cidade de Belém, e é seguida por inúmeros outros, enfeitados de acordo com as condições do próprio dono. Aqui se vêem barcos, iates e simples canoas de ribeirinhos que seguem a procissão. O percurso Iquaraci, Belém pode levar até 5 horas. Ao chegar no cais do porto da cidade, é recebida por uma multidão e outras homenagens se seguem. Essa procissão é uma forma de homenagear a todos os que vivem e dependem dos rios da região, como a população ribeirinha, que, devido às suas condições, não pode se dirigir a Belém, e com isso, pode fazer suas homenagens e agradecer a Santinha de perto, a sua boa pesca ou excepcional colheita do açaí. Em 1989, é realizada a primeira romaria rodoviária, em direção a Iquaraci, tendo como ponto de partida a própria Basílica de Nazaré. Inicialmente, a imagem era conduzida em um caminhão autônomo, e no Círio 200, em 1992 é estendida até Ananindeua. A imagem passa a sair na sexta tarde para a Praça da Matriz da cidade vizinha, e no sábado logo pela manhã, vai para o porto de Iquaraci. E em 2002, passa a ir até Marituba. Essa procissão passou a ser muito esperada pelas pessoas que por algum motivo não poderiam ir no domingo acompanhar a santa. No mesmo ano de 1990, é realizada a primeira moto-romaria, após a romaria fluvial. Até 1989, a imagem era conduzida ao Colégio Gentil Bittencourt em um ônibus de turismo, de portas fechadas. Mas alguns motoqueiros começaram a seguir o veículo, e por esse motivo, viram a necessidade de os mesmos também participarem da grande festa. Com isso, foi criada a moto-romaria. Por volta das 11 horas da manhã de sábado, a imagem da santa chega ao cais de Belém. Dali a imagem segue em carro aberto, agora seguida por motoqueiros que buzinam incessantemente, anunciando a passagem da santa. O povo para nas ruas seus afazeres, sai de suas casas, e saúda a Virgem, com as mãos levantadas, como a pedir a bênção. A romaria se estende pelas ruas da cidade até o Colégio Gentil Bittencourt, onde uma outra multidão de fiéis espera a imagem. A berlinda foi introduzida pela primeira vez no Círio em 1882, por sugestão do bispo Dom Macedo Costa, já que até 1854, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré era carregada no colo de um capelão do Palácio do Governo em um palanquinho, carregado por 4 ou 6 homens. Em 1855, a imagem passou a ser levada por uma carruagem, que servia como uma espécie de berlinda. Isso levou à introdução da corda, pois no primeiro ano da carruagem, as águas da Baía do Guajará no Veropeso estavam altas, e precisou de corda para puxar o veículo. A corda do Círio possuía inicialmente um formato de U, dividido em 2 fileiras que vinham, homens e mulheres, com os 2 lados atrelados à berlinda. Esse formato foi introduzido pela primeira vez em 1922 e foi usado até 2004. Desde 2005, a corda utiliza um formato linear, com 5 estações conforme o rosário católico, além do núcleo da cabeça que inicia a corda e o núcleo da berlinda que leva a imagem peregrina. A corda possui 400 metros de comprimento e 2 polegadas de diâmetro. A corda é um dos lugares mais disputados da procissão, e uma demonstração do tamanho da fé do promesseiro, pois o sofrimento é imenso. Todos os componentes da corda não podem estar calçados, para não ferir ou esmagar os pés dos outros. Mesmo assim, em virtude do número maior de peregrino que a corda suporta, há muitas baixas. Os voluntários da Cruz Vermelha, que em sua maioria, também são promesseiros, têm um trabalho imenso, pois a todo momento tem que carregar alguém que passou mal. No final da procissão, a corda vira souvenir, ela é cortada em milhares de pequenas partes, que são levadas por aqueles que venceram a batalha de chegar até o final do Calvário.
Os romeiros são muito dedicados em suas promessas, tem os promesseiros que vão de joelhos até a basílica, as pessoas ajudam com água e muito papelão sobre o asfalto, na esperança deles concluírem a sua jornada. Além deles, tem todo tipo de promessa, desde a melhora de uma torção, até um livramento de não ter perdido uma perna, por exemplo. Muitos pagamentos por ter conseguido a casa, vemos muitas casinhas ou tijolos nas cabeças. A fé do paraense é gigantesca. O Círio é considerado o Natal dos paraenses, pois, nesse período de festa que se recebe os parentes e amigos de outros municípios, estados e até de outros países, que querem participar dessa grande festa e renovar suas esperanças. Além da religiosidade, tem a comilança, no Círio, que o paraense quebra todas as suas dietas, pois não há como passar a festa sem comer uma boa maniçoba, um pato no tucupi, as empresas de frios, como Sadia, Perdigão entre outras, têm edições especiais na época do Círio. Um tacacá, uma caldeirada de pescada amarela, um açaí com farinha d'água e um pirarucu frito para acompanhar, as sobremesas, ai ai ai, não escapa uma, como um bom creme de cupuaçu ou bacuri, um sorvete de muruci, ou qualquer outra delícia que se apresente na mesa. Então, o Círio, além de uma festa religiosa, é também uma consagração da família paraense, depois das promessas cumpridas, aquela mesa farta, e com toda a família reunida, coisa linda de ver. Obrigado por assistir nosso conteúdo, aproveite e se inscreva no canal, clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Nos ajude a crescer, compartilhando o vídeo e deixando seu like. Se quiser fazer alguma observação, um comentário referente a este vídeo ou algum outro assunto, fique à vontade. Clique na janela do vídeo sugerido e aproveite mais um bom conteúdo.